começando aqui mais um EPcast e gostaria que você se inscrevesse, curtisse, comente e você nos procure aí em qualquer mídia áudio digital que você vai nos encontrar da sua preferência, tá bom? Só colocar lá EP Grupo que você vai achar. E hoje eu estou recebendo aqui a executiva, empreendedora, especialista em varejo, franchising e desenvolvimento de negócios. Ela é uma potência, tá, gente? Está aqui comigo a Liana Bittencourt, CEO do Grupo Bittencourt. Muito obrigada por estar aqui, disponibilizar o seu tempo, super legal. Vai palestrar pra gente lá no Licensing Com. Com certeza, com o maior orgulho. Muito obrigada a vocês pelo convite. Muito legal. Bom, Liana, conta um pouquinho, né, sobre a sua trajetória no Grupo Bittencourt, como é que é, um pouquinho de você, né, para as pessoas te conhecerem mesmo, até você estar hoje nesse momento. Ah, que legal. Marici, o Grupo Bittencourt já é uma consultoria que faz esse ano 40 anos. Nossa, né? que legal. Então, muitos me perguntam quando vem o meu sobrenome, mas quem é o Bittencourt? Aí eu digo, não, aqui é a Bittencourt. Né? Então, foi fundada pela Cláudia Bittencourt, que é minha mãe. E ao longo nesse início de 40 anos, nós começamos com organização em métodos, que era desenvolver os processos das companhias. O franchising veio logo depois e o mercado buscava como é que se fazia franchising. O franchising não é tão novo no mercado brasileiro. E como a Cláudia já fazia manuais, ela começou a ser convidada para esses primeiros projetos de franchising no país. Precisávamos fazer os manuais das franquias, desenhar o know-how e a transferência de dados e informação. Então a gente começou a ser procurado para fazer projetos de franquia. Ela ainda sozinha foi estudar nos Estados Unidos, porque é o berço do franchising, entender como é que isso poderia ser traduzido para o mercado brasileiro. E eu cheguei a 25 anos na empresa. Então, durante 15 anos ela tocou a empresa sozinha, depois eu vim para suportá-la. Hoje, há 10 anos, nós somos também adquiridos por um outro grupo, com a participação societária, então não somos uma empresa familiar na totalidade, mas com controle familiar. Nesse tempo, a minha mãe escreveu a cartilha para explicar franchising para os 3 poderes. A primeira cartilha brasileira para explicar sobre os 3 poderes, a Cláudia participou. E nesse período, esse ano é um ano super emblemático para a Bittencourt, 2025 a gente faz os 40 anos e comemora mais de 4.000 projetos desenvolvidos. Hoje a gente é uma consultoria nacional de atuação internacional. E a gente atua numa jornada que começa desde a idealização do conceito. Então, acho que isso tem bastante sinergia com a EP também. Muitas indústrias às vezes querem crescer, mas não sabem por onde, né? Podem começar licenciando uma marca em seus produtos, mas podem também fazer outras estratégias, como desenvolver canais de crescimento, desenvolver os seus quiosques, as suas lojas próprias, o seu franchising, explorar cada vez mais relacionamento com o consumidor. Então a Bittencourt começa nessa fase, idealizando os conceitos. Depois a gente vem para uma fase de desenhar uma estratégia de expansão. Pode ser uma expansão por próprias, por franchising, mesmo por licenciamento e outros canais. E depois a gente ajuda a implementar de fato, porque é muito também semelhante ao seu trabalho que eu pude conhecer mais. Eu acho que hoje as companhias buscam empresas que não fiquem só na estratégia, mas que apoiem na implementação dos seus cases e ajudem de fato, né? Eu escuto muito alguns executivos já estão cansados de só grandes estrategistas que não põem a mão na massa para ajudar na execução, porque na prática, acho que a execução é o sucesso de tudo. E aí dá os resultados que ele tanto espera, é né? lá onde se colhe, né? Então, o grupo faz 40 anos, eu já estou há 25, eu brinco que sou... nasci aprendendo que era Bittencourt, Sim, tomei a decisão de vir para Bittencourt muito cedo ainda, no último ano de faculdade, porque eu era absolutamente muito apaixonada pelo que minha mãe fazia. Ela é um grande orgulho, então seguir os passos foi uma decisão intencional
E tenho certeza que eu tomei a decisão certa, porque a melhor coisa, eu digo assim, né, como eu trabalho, sem perceber que estou trabalhando, a melhor coisa é você ter essa felicidade de fazer no seu trabalho aquilo que você ama. Então, Sim, muito legal. é um E a pouco sua disso. mãe hoje está com você ainda? Hoje ela está, e eu acho que ela sempre estará. E eu falo para ela estar mesmo, né? Eu acredito que a idade não isenta as pessoas da inteligência e da experiência. Então, até em um determinado momento, com esses processos de governança, onde a gente tem sócios investidores, e nesse processo de governança tem as definições, né? Quem vai para o conselho, quem fica na liderança. Hoje eu estou o CEO, mas eu dizia para o conselho, e acho isso verdadeiramente, que a contribuição da diversidade é maior do que esse estigma da idade. Então, caramba, eu acho maravilhoso. A minha mãe está lá com 40 anos de história, porque isso me traz uma segurança da experiência. E ao mesmo tempo, talvez eu traga um pouco mais da jovialidade da inovação. E essa diversidade foi o que sempre deu muito certo, né? Alguém mais técnica, do controle, dos princípios de gestão, e outra com uma visão mais criativa. Eu acho que essa união é o que sempre deu certo. Então, hoje a Bittencourt é uma empresa super diversa, a gente tem um time diverso, e eu acho que o que dá resultado é isso, né? A gestão da Bittencourt é uma gestão líquida, com baixa hierarquia, com muita responsabilidade e diversa. E eu acho que é isso que faz a diferença. Eu vejo a sua feira e tudo que você criou, e a gente tem um evento também chamado BeConnected, que se tornou o maior evento de franchise em rede de negócio da América Latina, e as pessoas perguntam, e devem te perguntar, quem é a agência que organiza esse evento? Quem é que está por trás disso tudo? Eu falo, são os nossos colaboradores. Não tem ninguém, nenhum especialista, mas cada um na sua competência, com responsabilidades, conduzem o projeto para outro patamar. Né? Então, isso todo mundo olha e acha que tem um baita time super profissional. Não, tem muito sangue rodando aqui, é muito amor pelo que faz. E talvez seja por isso que sai de maneira tão incrível. Muito incrível. E eu acho que hoje as gerações, né, que estão aí conosco, elas precisam de pessoas com mais experiência e mais idade até para ajudá-las. Eu vejo isso nitidamente nas empresas que têm pessoas mais velhas com experiência e lógico, os jovens trazem uma jovialidade, as pessoas que estão trabalhando ali, você traz para sua mãe, a sua mãe traz o conhecimento todo, então é incrível. É isso. É incrível e acho sobre isso. que hoje é demais. E acho que a gente tem que também saber entender que, imagina, tem inteligência artificial agora que está impactando muito o varejo, na verdade vai impactar todo o mercado. E você tem que ter a humildade de aprender às vezes com os mais jovens, que tem outro mindset. E vem trazendo uma sugestão que você não está habituado a pensar daquela forma, de uma maneira mais livre. Então eu acho que é um pouco disso. E a gente fez, nos últimos 4 anos, investimentos em startups para estarmos mais próximos desse mindset de transformação contínua, sabe? De evoluir ainda um pouco mais o grupo e o ecossistema, que é a Bittencourt. E eu acho que a gente tem que fazer essa troca mesmo, para que muito legal. a empresa evolua. Muito legal. O varejo está mudando rápido, né, que a gente sabe. Eu quero que você me diga quais são os pontos, os pilares, né, de um varejo relevante e competitivo. Então vamos lá. Acho que aquele varejo, produto prateleira, e que infelizmente ainda tem muito no mercado brasileiro, eu acho que ele tem enfrentado dificuldades extremas. A gente vê com a alta dos juros, nós vimos o ano passado o número de empresas pedindo concordata, porque empresas são muito alavancadas em uma estratégia produto prateleira, que são lojas de exposição de produtos, sem uma estratégia por trás de fato ser orientado ao consumidor, de criar um senso de comunidade, de ter inteligência de dados para personalização. Então esse varejo de produto prateleira, ele é um varejo que sofre com o cross-border, ele sofre com os internacionais, com os orientais entrando no mercado brasileiro muito forte, e é onde eles poderiam se pautar e se segurar, num senso de comunidade. Ninguém conhece mais uma região do que aquele varejista. Ninguém conhece mais o consumidor, ou deveria conhecer mais do que quem tem operação física, porque o consumidor vai estar lá, ele pode tomar um café, ele conta sobre a família,
mas sem estruturar dados, você não consegue depois entregar uma proposta personalizada. Então, o varejo ele tem que ser, de fato, orientado ao consumidor e uma jornada cada vez com menos fricção. E isso não é fácil executar, é fácil falar, mas a execução é um pouco mais complexa. Então, eu entendo que a gente está vivendo um momento onde o varejo brasileiro foi mais pautado na cultura ocidental, que são empresas físicas que estão tentando se digitalizar. E a gente vem enfrentando no mercado brasileiro o share sendo dividido com empresas orientais, mas elas nascem digitais e vão para o físico. Então já nascem com uma jornada de interpretação de dados, com tecnologia, com informação à palma da mão. Então são mindsets diferentes e que cada um com as suas fortalezas deveriam de fato avançar. Mas é um momento desafiador e é um momento que exige transformações profundas e não remendos. Não é dizer que faz prateleira infinita, então você é omni. Você tem que ser omni de fato. Então, eu acho que tem muito para a gente fazer, mas o mercado brasileiro é um mercado que também viaja muito para a NRF, que é a National Retail Federation, viaja muito para a China, é um mercado ávido por informações. Tem players muito relevantes que gostam do testar, tem empresas nativas digitais indo para o varejo, mas esse varejo mais democrático, estou falando as lojas que têm poucas unidades, essas a gente vê que tem um desafio maior. Que bom que tem um grupo Bittencourt para ajudar. Olha, e eu vou dizer que a gente é da consultoria que entra na flor massa. Muito bom. Quem está te ouvindo aí deve estar achando, nossa, veio para mim. Não, a gente de fato ajuda. E a gente falou que você falou de um cenário de omnicanalidade, né? Como é que as marcas devem repensar a experiência do cliente? Perfeito. Omni é menos sobre tecnologia e mais jornada orientada ao cliente. Então, quando a gente começa um projeto de omnicanalidade, a gente interpreta quais são as dores daqueles clientes para que a gente solucione a partir de uma jornada digital. Então, por exemplo, prateleira infinita. Prateleira infinita serve muito para uma operação de varejo que tem muitos SKUs, talvez um mix ampliado e que a gente quer minimizar ali a ruptura. Então, ter um pulmão de estoque num digital e não deixar o seu cliente sair da loja sem fazer essa compra dentro da sua marca, mesmo que no digital, resolve muito. Mas, se você vai para uma outra operação que tem poucos SKUs, alta personalização, vou dizer assim, por exemplo, carros personalizados, prateleira infinita não é sobre ruptura, é sobre processo de relacionamento na construção do item, casas, reformas. Então, cada jornada deve ser, na nossa visão, orientada à dor daquele consumidor. A dor da jornada. E eu tenho um case, Má, que eu acho super legal de contar, que é o case da Dexco. Sim. A Dexco é a antiga Duratex. Eles se renovaram como marca, agora se denominam Dexco como grupo econômico, porque é também uma orientação para o consumidor. Sim. Duratex é uma marca que no nosso mindset é uma marca mais dura mesmo, né, do rinocerontezinho e tal. Mas Dexco é uma marca mais moderna e hoje a Dexco é uma casa de marcas. Porque a antiga Duratex detém marcas como Ceusa, Portinari, Deca. E o que eles fizeram? Interpretaram a jornada, nós fizemos junto com eles, né? Interpretamos as jornadas do consumidor e as dores dessa jornada e pensa numa jornada de reforma e construção. A gente escuta de quem quiser que reformar não é fácil, construir não é fácil. Então nós interpretamos todas as dores e estamos desdobrando essas dores em soluções. Seja numa casa Dexco, que é um ponto físico, onde o consumidor acha tudo. Seja no marketplace, onde o consumidor vai achar os produtos unidos. Seja em várias frentes que você desdobra a partir de uma interpretação de como é que você pode resolver para o consumidor. Então, eu acho isso maravilhoso, né? Não é pôr a tecnologia por pôr a tecnologia, mas é entender sobre aquele consumidor, que é o seu consumidor, quais são os desafios que ele tem na jornada, e é isso solucionando uma a uma.
Sim, acho que você respondeu minha próxima pergunta, Ah, é? sabe? Que é o que diferencia uma marca que cresce com consistência no varejo, né? Eu acho que aconteceu exatamente esse seu case, mas eu não sei o que você pode falar disso um Eu pouquinho. acho que a consistência tem a ver com a compreensão do seu consumidor e o que é o seu core. Foi muito interessante esse começo de ano na NRF. A gente teve algumas palestras de empresas de luxo dizendo que estão fazendo um trabalho de voltar às suas origens. Porque durante a pandemia eu acho que houve tanta tentativa, collabs, ampliar serviços, ampliar produtos, ampliar a cauda longa e se afastaram um pouco do seu core. Então as empresas que entendem o seu core, entendem quem são seus clientes, elas vão olhar para essas expectativas e trabalhar a sua consistência a partir do atender desse cliente. Mas tem um ponto que eu acho que vale a gente falar, que ele está em profunda transformação. Comecei falando ali há pouco que o varejo produto prateleira vai ter mais dificuldades do que já está tendo hoje. E o que a gente tem visto cada vez mais com frequência, e isso gera consistência, são as empresas do varejo também ofertando serviços para o seu consumidor. A gente fez um projeto que a gente descobriu que as pessoas iam a um determinado comércio porque elas precisavam, por exemplo, ter o seu quarto da sua filha pintado, pronto, maravilhoso. Ninguém quer comprar uma lata de tinta. Então, quando você une o serviço do pintor à venda da lata de tinta, de fato você está vendendo aquilo que o consumidor espera, que é a solução para ter a sua casa renovada. Entendendo que a gente tem que começar a vender mais soluções e menos produto ou serviço, o varejo que hoje é mais consistente, ele está cada vez mais atraindo serviços para dentro. A gente vê muitas operações de alimentação dentro das operações de luxo. Por quê? Porque vai gerar mais frequência, vai gerar mais consistência, mais relacionamento e, por consequência, mais venda. Então, serviços é um tema que eu acho que nos próximos 10 anos a gente vai ver muito dentro do nosso varejo. Se transformando com um pouco mais de... É menos sobre vender a lata de tinta Sim. e mais sobre ajudar o cliente a ter o quarto do seu filho renovado. Quando a gente entende que o cliente vai a uma loja porque ele quer buscar a renovação da casa, você interpreta quais são as outras dores e o que você pode adicionar, seja com produto, seja com serviço. Eu acho que essa transformação vai ser muito relevante. Porque para comprar um produto hoje, você tem infinitos marketplaces que te entregam no dia seguinte e que você não precisa ir a nenhuma loja. Então, as marcas que interpretarem a solução mais completa, eu acho que elas vão ter um asset na mão bastante muito relevante. legal. Como é que equilibra, né, inovação e operação no ponto de venda? Essa é a minha pergunta agora para você. E você já falou um pouco, mas acho que é legal. Tá bom. Inovação e operação. E eu acho que é interessante esse ponto, porque eu vou voltar na pandemia só pelo quanto ela forçou as empresas a serem mais digitais e inovarem mais. Sim. Né? Mudou. Ela empurrou um pouco mais. Quem já estava fazendo inovação e omnicanalidade surfou uma onda maravilhosa. Quem não estava fazendo teve que se desafiar. E teve aqueles que ainda esperaram ver para crer. E esses, então, estão numa situação mais complicada. Mas eu entendo que passou a época da inovação a qualquer custo. Passou a época de qualquer ideia bem-vinda. Eu acho que hoje as empresas, até porque estão mais desafiadas na rentabilidade, elas buscam mais uma inovação orientada ao core. Tanto que você vê algumas companhias se desfazendo de startups, se desfazendo de aquisições do que fugia muito do core. Porque em algum momento você tinha que inovar para se manter perene. Mas a inovação hoje, eu entendo que ela permeia o core da empresa. E aí, para mim, volta no tema de entender a solução. Se eu sou uma empresa que vende tinta, e se eu acho uma plataforma que eu adiciono o serviço da pintura, eu vou entregar uma solução melhor. Eu estou inovando, eu estou melhorando o meu ponto de venda, mas eu estou orientada à jornada. Se eu sou uma empresa, uma indústria de tintas, mas eu vou comprar algo que está distante do meu core, hoje eu acho que essas empresas estão se desfazendo dessa inovação que se distancia porque ela não
gerou um resultado efetivo. Ninguém está dizendo que a gente não tem que inovar, mas interpretar onde inovar, por que inovar, e isso faz muita diferença. Sim, me dá um exemplo, aqui um case, eu não sei se você tem ou não, de uma loja de roupa, por exemplo, onde homens, mulheres vão fisicamente ou eles podem comprar também através de um marketplace, que chega no dia seguinte. Como é que essa loja pode ser diferente? Tá bom. Eu vou usar da liberdade poética de citar a Reserva, não pelo seu momento atual, mas o seu momento de início. Sim. A gente teve o privilégio de trabalhar com o Rony e com a Juliana, que é uma mulher absolutamente brilhante e que está desde o day one com eles lá. E eu vou falar da Reserva mais de antigamente, não vou falar da Reserva de hoje, porque eu acho que ele conseguiu fazer isso naquele momento. Qual era a questão inicialmente? Primeiro que a loja masculina, o homem consome menos que a mulher, né? E ele consome diferente. Ele consome mais por fidelidade, por um atendimento. Ele não é tão infiel como a mulher é às marcas. Então, se a gente entender, hoje a Reserva, né, depois foi comprada pelo grupo, hoje faz parte do grupo Asas, mas lá atrás, o que a Reserva tinha de diferencial? Em algumas lojas ela fazia malinha para mandar na casa do homem, daquele consumidor, ela já tinha um sistema de CRM, eles denominavam Now lá dentro, né, que já qualificava aquela venda, a personalização. Ela oferecia uma cervejinha ou alguma coisa para aquele consumidor ficar mais dentro da loja. Ela conversava com o consumidor de igual para igual. Então, ela tinha já uma prateleira para resolver rapidamente, se não tivesse dentro da loja, aquele determinado produto. Então, essa forma de interpretar o consumidor e se relacionar com ele, para mim faz muita diferença. O quanto as Até marcas, hoje, né, isso? Até hoje, mas eu estou dizendo lá dos primórdios, Isso. sabe, como o DNA Imagina da como companhia. foi, ele foi inovador lá naquele tempo, que eu sei Isso, disso, né? conheço. Exato, então que adicionou bárbaro. serviços, adicionou a personalização, depois lançou marcas que faziam a personalização no maior fit com o biotipo daquele consumidor. Então, olhar para o consumidor e entender o que você pode adicionar faz muita diferença. Porque se a gente depender só do produto, eu acho que é muito pouco hoje. Eu não vejo nenhum produto que não possa ser substituído por outro. Na prática é isso. E se a gente achar que o nosso produto é tão brilhante a ponto de só ele ser suficiente, eu acho que a gente está cometendo um equívoco. Sim, porque... Hoje a gente tem uma infinidade de opções, muitas marcas nascendo digitalmente, e dá a liberdade e a infidelidade para o consumidor experimentar o novo. Sim, não é só sobre produto. O franchising brasileiro continua sendo uma boa estratégia de crescimento, você acha? O que mudou nos últimos anos? Tá bom. Você é boa de falar, hein, de franchise. Eu vi o franchising desde que eu me entendo por gente, né? Franchising, eu acho que o franchising amadureceu muito nos últimos anos. E eu posso dar testemunho disso porque eu vivi. Eu vivi um franchising no passado que permeava alguns mercados. Mercado de alimentação, mercado de beleza, idiomas. A gente tinha muita operação de alimentação, uma série de operações orientadas à beleza e idiomas. Vamos pensar que isso era o que tinha muito forte em franchise. E quando você conversava com marcas internacionais e grandes marcas e marcas de luxo, franchise era algo inegociável. Imagina, franchising, não. Eu tenho capacidade financeira, eu é que controlo o meu canal. Então, muitas decisões que o franchise era para aquele pequeno que precisava crescer e que precisava do capital de terceiros para ter as franquias. E eu posso dizer que nos últimos anos, nos últimos 5 anos a 10 anos, a gente foi fazendo muito franchising para marcas internacionais, para marcas de luxo acessível. Então, o franchising se demonstrou no mercado brasileiro muito maduro. Tem uma legislação madura e permite, eu acho que isso é o grande benefício, assim, permite
o maior controle depois de operações próprias. Se você quer ter controle total, você vai abrir operações próprias. Se você quer ter quase controle total, você pode abrir franquias, porque a legislação te permite controlar dados, controlar modelo de atendimento, controle operacional, controle do mix de produtos e serviços. E além disso, em alguns casos, você ainda se beneficia de benefícios tributários, porque o franqueado pode estar no Simples Nacional e uma grande corporação não. E só aqui você tem alguns benefícios de encargos sociais. Então, hoje eu posso citar Samsonite, Grupo Luxottica com marcas internacionais, Swarovski, são marcas Intimissimi, são marcas internacionais, todas clientes da Bittencourt, e que a gente fez o franchising dessas marcas. Então, marcas italianas, marcas americanas, conhecidas globalmente, marcas globais, que no Brasil, além de operações próprias, também operam com franquias. Então, isso demonstra uma maturidade do sistema, né, uma confiança de que a legislação evoluiu, os processos evoluíram e o franchising não é mais como era no meu início de carreira para quem não tinha dinheiro para crescer próprio. Franchising pode ser uma definição estratégica de crescimento e, acho que é um tema importante, se bem estruturado, ele é um canal onde você tem um franqueado que é um empreendedor que cuida daquela unidade muitas vezes melhor do que em unidades próprias. Sim, então, legal. Mas tem que ser um franchising maduro, sabe, Mar? Não pode ser um franchising sem escutativa, sem uma estrutura de suporte. Eu acho que ele é uma ótima forma, não é a única. Pode-se crescer por licenciamento de marca, pode-se crescer por franchising. Franchising só oferece muito controle. Sim. E marcas que E quais são os erros mais comuns, né, que uma empresa com potencial comete ao tentar virar uma franquia? Eu acho que primeiro é ter um negócio que não está forte o suficiente, sabe? Eu não sou contra desenvolver conceitos para ser franqueados. Não sou contra. Conceitos escaláveis. Eu sou a favor desse caminho. Mas as marcas têm que ser marcas maduras. O que eu sou contrário é um lançamento de uma marca que nem se testou ainda. Porque aí... E a gente tem um movimento no mercado brasileiro, liderado por nós, chamado franchising consciente, que é para fazer esse franchising mais consciente. Infelizmente, algumas aceleradoras prejudicaram o franchising consciente porque era uma venda a qualquer custo e de marcas não preparadas. Os principais erros para mim se você não tem uma marca consistente, se você não tem estrutura financeira para dar suporte verdadeiro para esse seu franqueado, porque no final das contas, deveria ser uma grande responsabilidade franquear. Porque aquele investidor está colocando o dinheiro da sua família naquela operação. Sim. E você é corresponsável por ele, né? E como é que uma empresa pode se escalar, fazer isso, né, sem perder a essência? Esse é um ótimo tema. Para mim, perder a essência acontece quando você não faz uma boa seleção de franqueados. Porque eu acho que franqueados alinhados à essência faz muito sentido. Hoje já é público que a Dengo é franquias, né? Projeto da Bittencourt também. E a Dengo é aquela marca, empresa B, que tem um propósito. Não faz sentido ter um franqueado que não tenha aderência a essa forma de ser da companhia. E então, a dificuldade na escolha? Não ter pressa. Não é? Selecionar não pode ter pressa. Nossa, que... Né? E essa dicotomia, né, entre metas de expansão e seleção de franqueados. Mas eu acho que quem faz boas seleções, de fato, pode ter algum problema, lógico, ninguém está isento de problema, mas minimiza muito. E um outro fato é muito alinhamento de expectativas. Quando o franqueado entra com as expectativas alinhadas, esse é o meu propósito, essas são as minhas premissas, esses são os don'ts dessa companhia. Você já tem um combinado claro de como é que essa marca, que propósito essa marca trabalha, como é que são os princípios. Não é só sobre resultado financeiro na última linha, ele é também sobre resultado financeiro. Mas a boa seleção minimiza muito os problemas de
de continuidade, De né? de Eu perder brinco que essência, tem né? o curto caminho longo e o longo caminho curto. Curto caminho longo é você seleciona rápido, treina rápido, você vai ter tanto desafio. Mas o longo caminho curto é você selecionar bem, treinar bem, tratar esse Sim. franqueado como um parceiro estratégico, aí ele vai mais pronto para o mercado e sem dúvida nenhuma te ajuda mais. É. Hoje eu acho que as pessoas querem muito mais não produtos e sim propósito das marcas, né? Como é que você traz isso para o dia a dia do varejo e do franchising? A gente vai muito para um evento chamado International Franchise Association. Ele acontece nos Estados Unidos, eles migram de locais. E uma marca que me chamou muito a atenção é uma marca chamada Anytime Fitness. O que essa marca faz, Anytime Fitness? É uma academia, 24 horas, como tantas academias que a gente tem no mercado brasileiro. Mas, o que eles têm como propósito? Eles estão lá para elevar a autoestima do mundo. Olha que coisa mais bacana. Quando um franqueado entra, ele está muito mais do que comprando uma academia, ele está lá para elevar a autoestima do mundo. Às vezes até a sua própria autoestima. Então eles têm N depoimentos de franqueados que entraram, mudaram sua vida, mudaram a sua qualidade física, mudaram a sua saúde, mudaram o seu estilo de vida e estão influenciando outros. Se você conhecer uma convenção de franquias dessa marca, está longe de ser um auditório. É no meio de um campo, fazendo exercício, as pessoas se relacionando, porque elas estão lá para elevar a autoestima do mundo e, por consequência, elas vão fazer caixa, vão fazer o seu negócio. Mas o propósito, e é uma companhia que cresceu muito, e cresceu porque ela entendeu que as pessoas querem um motivo, sabe? Um motivo para acordar todos os dias. Não dá para ser só... É muito difícil você acordar todos os dias só para ter resultado financeiro. Sim, não tenho dúvida. Tem que ter um coração, sabe, pulsante no negócio. Eu acho que as empresas que entenderem isso verdadeiramente, elas têm um caminho diferente. Sim, não tenha dúvida. A experiência no ponto de venda ainda é um diferencial no seu ponto de vista? Como é que fazer com que ela gere conexão real com o cliente? Você já deu alguns exemplos aqui. Para mim, a experiência nunca foi tão importante agora, assim. Exatamente por isso, né? Se eu não tiver motivos para eu ir àquela loja, eu peço no online. Se eu não for receber uma curadoria, se eu não for atendido de maneira personalizada, se eu não tiver uma solução mais completa, eu vou lá no meu aplicativo e peço aquele mesmo produto. Então, eu acho que a experiência nunca foi tão necessário, mas uma experiência que entrega a solução, sabe? Que aproxima o consumidor. Não é experiência pela experiência. Então, a gente volta para o tema da jornada, mas eu acho que é vital hoje. E um tema importante, às vezes ainda tem algumas empresas e pessoas que pensam que experiência é só na flagship store. Eu não acredito isso em nenhum momento. Para mim, experiência são vários pontos de contato, porque a excelência é uma união de boas experiências. Então não dá para eu dizer que eu tenho uma ótima experiência para o consumidor quando ele vai na flagship store apenas. De jeito nenhum. Ele tem que ter boas experiências em todas as unidades. Então eu venho levantando essa bandeira e estimulando os clientes a fazerem cada vez mais experiência nas lojas. Quais são as tendências internacionais que você acredita que vão impactar franchise e o varejo aqui no Brasil nos próximos anos? Vamos para o futuro um pouquinho. Eu acho que a inteligência artificial não é uma tendência e ela vai impactar muito a forma de fazer as coisas. E isso, por que eu trago? Porque eu acho que o país vai precisar ser alfabetizado em inteligência artificial. Eu comecei um processo na Bittencourt e eu chamei de alfabetização, né, na inteligência artificial, porque não tem ali ninguém que possa se dizer um expert no assunto. Então a gente começou dando noções básicas de inteligência artificial, criando um grupo para selecionar que ferramentas nós vamos utilizar. E agora vai ter uma curadoria de vários cursos, porque a forma de fazer vai ser diferente. Então eu acho que as empresas, ao mesmo que nós vivemos na pandemia, que aquelas que já tinham digital aceleraram, que entender que a inteligência artificial ela veio para otimizar tempo, fazer a gente entregar com mais qualidade e usar o nosso tempo para relacionamento, né? Sair um pouco da atividade que a inteligência pode fazer e usar para relacionamento, quem entender isso rapidamente vai conseguir administrar. Eu acho que esse é um ponto. O consumidor, ele é um consumidor que está mais consciente. É a primeira vez que a gente vive 5 gerações morando e convivendo numa mesma casa.
Você vê um consumidor que hoje tem uma dicotomia entre valorizar a transparência, mas muitas vezes ele compra o que cabe no bolso. Um consumidor mais preocupado com as guerras, com o governo. Então tem uma série de fatores de mudanças de comportamento que a gente precisa olhar para impactar no varejo. A tecnologia vai mexer, os consumidores estão cada vez mais conscientes, e eu acho que as marcas que tiverem relevância na vida do consumidor, antes se falava muito de share of pocket, né? E essa história de share of life, quanto eu faço a diferença na vida dele, vai mudar tudo. Porque aí, quanto mais eu faço diferença na vida, mais aquele consumidor vai consumir comigo. Só consumir por consumir pode ser que ele troque a marca por alguma marca com melhor custo-benefício. Então, relevância na vida do consumidor, eu acho que é o mandatório para o futuro. Muito legal. Qual que é, se tivesse que definir o futuro do consumo com uma palavra, qual seria e por quê? Seria relevância, sim, para mim, né? Porque eu acho que isso é que vai ditar a escolha do consumidor pelas marcas. Quem não tiver relacionamento, um propósito, uma marca com experiências, a possibilidade da troca por uma marca mais econômica e que entrega no dia seguinte ou em algumas horas, vai ter mais desafio. Liana, adorei a conversa, acho que foi bárbara. Agora eu vou te esperar lá no Licensing Com. Com certeza, estou super feliz, estarei lá no primeiro dia. Muito bom, e super obrigada por estar aqui, disponibilizar o seu tempo. Obrigada a você, obrigada pelo convite, muito sucesso na feira e parabéns pela sua trajetória. Essas mulheres que avançam em mercados e se propõem, eu quero te dar os parabéns. Fiquei impressionada com a história. Muito bom, você também. Obrigada. E pessoal, se você quiser contar a sua história e vir aqui comigo, é só mandar um e-mail que a gente te convida. Tá bom? Muito obrigada.